Olá meus amigos do YouTube, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal Luan ADN. Eu me chamo Luan Bernardes e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar para vocês 3 dicas importantes, ou seja, 3 erros importantes que a gente comete quando a gente vai fazer a germinação das sementes de rosa do deserto. Eu não sei se vai dar para vocês pegar bem de perto, mas eu vou mostrar para vocês que no vídeo retrasado, ou seja, no penúltimo vídeo que eu lancei, eu fiz a semeadura dessa bandeja aqui. Esses outros eu já fiz ontem. Então, eu fiz a semeadura com base nos métodos que eu sempre venho utilizando e aqui não obteve uma taxa de 80%, de 90% de germinação, ou seja, obteve uma taxa de 30% de germinação. Então foi uma taxa muito ruim para quem está, vamos dizer assim, para quem germina sementes de rosa do deserto do substrato. Mas por que aconteceu isso? Então eu vou dar 3 dicas importantes que foi o fator crucial para que não obtiveram uma taxa de germinação com sucesso aqui nessa bandeja. Então você que assiste o nosso canal, eu só peço para vocês se inscrever aí no nosso canal, clicar no botão vermelho para se inscrever, né, e não vai perder nenhuma dica. Então vamos lá. Primeira dica, e que eu considero a mais importante, vamos dizer que seja a questão do armazenamento de suas sementes, a questão da procedência da semente. Às vezes você compra a semente na internet, né? E ali você coloca para germinar, às vezes não nasce, se você coloca 10, às vezes nasce 1 ou 2, então não considera uma taxa boa de germinação. Então, às vezes, aquela semente está armazenada, né, há muito tempo, ou seja, é uma semente que está ali naquele, vamos dizer assim, depósito, onde você comprou muito tempo. Então, vamos dizer assim, com o passar do tempo, a semente ela vai perdendo a sua validade, ou seja, ela vai ficando velha. Então assim, quando você coloca para germinar, ela não dá aquela germinação favorável que você espera. Então, o primeiro fator crucial é esse, né? As minhas, o que aconteceu? Essa daqui eu não falei para vocês no vídeo porque eu queria ensinar como é que faz uma germinação com sucesso nas sementes de rosa do deserto de vocês. Mas o que aconteceu nas minhas? Essas primeiras que eu coloquei para germinar, ela foi colhidas em janeiro. Então o que acontece? Eu colhi elas em janeiro e não replantei. Não plantei elas, por quê? Porque estava querendo chover, já estava querendo começar o inverno aqui na nossa região. Então assim, o clima, que já é um fator que eu vou falar para vocês, o que aconteceu? Eu colhi elas, coloquei elas no papel toalha e coloquei ali em cima da geladeira no depósito. E ao passar do tempo, né, eu fui mudar ela de local, tirar de cima da geladeira para outro. Quando eu olhei, elas estavam bem mofadas. Isso mesmo, pessoal, elas criaram um mofozinho na semente ao redor delas, né, como estava tudo junto, então aquele fungo ali propagou em todas as sementes. Eu não tirei a foto, mas ela criou um fungozinho meio escuro nela. Então ali o que é que eu peguei, né? Eu peguei as sementes e lavei ela ali com um pouco de água e águas sanitárias, e naquele mesmo dia do vídeo que eu notei, eu esperei secar. Quando as sementes secou, né, enxugou, vamos dizer assim, eu fiz aquele vídeo para vocês mostrando como é que se deve fazer um bom processo de germinação. Então, por isso que, na minha concepção, por isso que não obteve também uma taxa muito boa de germinação. Em segundo lugar, e é um segundo erro, é você plantar elas no inverno, né? As chuvas não tinham cessado, né? E às vezes você plantar, fazer a semeadura no inverno, né? E isso atrasa muito, né, o crescimento.
Por quê? Porque eu coloquei para hidratar as sementes, como vocês viram no vídeo. As sementes ficaram bem hidratadas para quebrar a dormência, e ali a gente vai e faz a semeadura. Mesmo com isso, o clima, como ele está muito frio, ele demora muito. Então essas mudinhas que cresceram aqui, né, umas 11 mudinhas, se eu me engano, elas cresceram, ou seja, germinaram com mais ou menos 15 dias. E não é comum geralmente a semente da rosa do deserto com 7 dias ela já está pocando as terras. Essa daqui, ó, já está com 2 dias que foram plantadas. Eu plantei domingo, hoje é segunda, terça, já é terça-feira. Então lá para quarta-feira, quinta-feira já é para ela estar saindo, desses copos. Essas foram recém-colhidas, colhi esses dias, né, ali de algumas das minhas matrizes, então já fiz a semeadura aqui. Essa foi aqui, aconteceu aquele problema e eu já fiz a semeadura. Então esses foram dois erros. O primeiro foi eu não armazenei da forma certa, né, que o certo é você armazenar ela num depósitozinho, né, botar ali na parte de baixo da geladeira, né, tudo certinho, e ali eu deixei aberta, né, ao léu, né, então certamente deve ter caído umidade dentro, e as sementes criou fungo. A outra também plantei na época de estar finalizando o inverno, na épocas frias, também teve esse choque térmico. O terceiro e último, eu acredito que seja também o fator principal, que é a questão do substrato. Não é qualquer substrato. Esse já não foi o meu erro, né? Porque esse substrato aqui é o ideal para fazer o plantio. Eu uso sempre substrato Carolina misturado com um pouco de areia lavada, que é areia de construção. Então ela germina muito bem, né? Tem pessoas que germinam só na areia e ela germina também muito bem. E outras pessoas que germinam no barro e germina também, mas eu não aconselho. Eu aconselho vocês germinar num substrato bem drenante, num substrato que retenha um pouco de umidade, que é ali onde elas precisam, para que as sementes venham desabrochar, venham germinar, venham começar a segurar um pouco da umidade da terra, do substrato, e ali crescer saudavelmente. Então, foi esses 3 erros que, vamos dizer assim, que se você estiver nos assistindo aí, acredito que você não pode cometer. Questão do armazenamento, se der para você plantar no mesmo dia, você pode plantar, colheu, esperou ela secar ali, né? Já não precisa hidratar elas, porque elas já é recém-colhidas, né? Você só prepara a terra e já planta. Segundo, vocês têm que saber armazenar ela. Se você não for plantar, armazena ela no lugar bem. Olha qual é o substrato que você, e também olha também qual é o clima que vocês vão estar. Se estiver assim que nem está hoje, de ensolarado, né, vocês podem colocar ela para germinar. Eu sempre gosto de germinar na meia sombra. Aqui pega sol até meio-dia, mais ou menos aqui para trás já pega o sol da tarde. Então, pegando esse sol um pouco fraco, é bom, porque ele já vai servir como uma estufa para que as sementes venham germinar de forma favorável. Então é isso, pessoal, vai ficar esse vídeo aí para vocês, um vídeo curto falando 3 erros principais que nós não devemos cometer no plantio de sementes de rosa do deserto. Então é isso, se gostou, deixa o like. Desejo a todos um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.